Eu sou a professora Helena de língua portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana e hoje eu estou usando uma roupa mostarda. Você sabia que ao falar sobre mim eu faço uma autodescrição? Isso significa que eu mesma me descrevo. Você já pensou em escrever sobre você? Já? Ai, então vamos transformar essa ideia em um texto bem interessante. Vamos lá? Prepare-se, porque hoje nós aprenderemos a organizar os parágrafos de um texto em blocos de sentido. O texto é bem parecido com um jogo de quebra-cabeça. Você gosta dessa brincadeira? Para que tenhamos uma imagem coerente, é preciso que cada peça esteja encaixada no lugar certinho. Da mesma forma, acontece com o texto. Imagine essa frase. Rio educa, as eu dou casa, aulas, sempre em assisto. Ela faz algum sentido? Nenhum, não é verdade? No entanto, se nós colocarmos os termos nos lugares adequados, essas palavras desconexas, viram? Eu sempre assisto às aulas do Rio Educa em Casa. Bem melhor, não? Vamos começar falando um pouquinho sobre a estrutura de um texto. Geralmente, o texto é dividido em 3 partes básicas e bem definidas: começo, meio e fim. E para que a produção tenha sentido, é preciso que nós consigamos organizar essas 3 partes muito bem dentro de um texto. Hoje nós trabalharemos com os gêneros textuais biografia e autobiografia. A biografia é como um informativo sobre a vida de alguém. Ela pode se materializar em um filme, em um livro, em um texto teatral e etc. Você conhece Conceição Evaristo? Não? Então você vai conhecer um pouquinho sobre a vida dela agora, porque nós leremos um trecho de uma biografia sobre essa personalidade. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 1946. De origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970. Graduada em Letras pela UFRJ, trabalhou como professora da rede pública de ensino da capital fluminense. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, 1996. E doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas Malungos Cânticos Irmãos, 2011, na qual estuda as obras poéticas dos afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida Pereira, em confronto com a do angolano Agostinho Neto. Participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Escritora versátil, cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Desde então, seus textos vêm angariando cada vez mais leitores. A escritora participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Seus contos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e do exterior,
tendo inclusive sido objeto da tese de doutorado de Maria Aparecida Andrade Salgueiro, publicada em livro em 2004, que faz um estudo comparativo da autora com a americana Alice Walker. Em 2003, publicou o romance Ponciá Vicêncio, pela editora Masa, de Belo Horizonte. Esse é o primeiro parágrafo do texto. Vamos observar como as ideias nesse parágrafo estão encadeadas e bem organizadas. E para facilitar a nossa análise, nós vamos focar a nossa atenção nesse trecho. Nesse trecho, então, nós percebemos que nós temos algumas informações pessoais sobre Maria da Conceição Evaristo de Brito, como, por exemplo, o nome completo dela. Temos também o local de nascimento, que foi em Belo Horizonte. E temos a data de nascimento, que foi em 1946. E nesse outro trecho do primeiro parágrafo, nós temos algumas informações acadêmicas e profissionais sobre Conceição Evaristo. Como, por exemplo, informações sobre a sua graduação. Ela é graduada em Letras pela UFRJ. Na sequência do texto, nós temos uma informação profissional. Ela trabalhou como professora da rede pública de ensino da capital fluminense. Em seguida, temos mais uma informação acadêmica. Ela fez o mestrado em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro. E, finalmente, nós temos a informação sobre o doutorado. Ela cursou o doutorado em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense. Vamos agora recapitular como o primeiro parágrafo dessa biografia está organizado. Nós vimos que nesse primeiro parágrafo nós encontramos informações pessoais, acadêmicas e profissionais. Agora, nós observaremos juntos como as informações desse segundo parágrafo estão bem organizadinhas. Nesse segundo parágrafo, nós encontramos algumas informações sobre a personalidade de Conceição Evaristo, como, por exemplo, ser participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Uma outra informação é que ela é uma escritora versátil que cultiva a poesia, a ficção e o ensaio. Além dessas, temos também informações sobre o seu sucesso e expressividade conquistados na literatura, como podemos perceber nos trechos. Seus textos vêm angariando cada vez mais leitores. A escritora participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Além disso, temos também seus contos vêm sendo estudados em universidades brasileiras e do exterior. Vamos agora rever como o segundo parágrafo está bem organizado. Nele, nós encontramos informações sobre a personalidade e o sucesso conquistado pela escritora Conceição Evaristo. Nós vimos a biografia, mas e a autobiografia? Observe que dentro dessa palavra nós temos outra palavra, que é a biografia, que significa narrar uma história. E junto dela nós temos um prefixo, auto. Esse termo dá sentido de a si mesmo, a si próprio. Então, a autobiografia é um gênero textual no qual o autor narra a sua própria história. Agora, nós leremos um texto no qual Conceição Evaristo fala de si mesma e de uma fase de sua vida. Vamos à leitura.
Conceição Evaristo por Conceição Evaristo. Sou mineira, filha dessa cidade. Meu registro informa que nasci no dia 29 de novembro de 1946. Essa informação deve ter sido dada por minha mãe, Joana Josefina Evaristo, na hora de me registrar. Por isso, acredito ser verdadeira. Mãe, hoje, com os seus 85 anos, nunca foi mulher de mentir. Deduzo ainda que ela tenha ido sozinha fazer o meu registro, portando algum documento da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Uma espécie de notificação indicando o nascimento de um bebê do sexo feminino e de cor parda, filho da senhora tal. Que seria ela? Tive esse registro de nascimento comigo durante muito tempo. Impressionava-me desde pequena essa cor parda. Como seria essa tonalidade que me pertencia? Eu não atinava qual seria. Sabia sim, sempre soube que sou negra. Nós lemos o que a própria Conceição Evaristo falou sobre a sua certidão de nascimento. Mas não vá você pensando que somente pessoas famosas podem escrever suas autobiografias. Nós também podemos. Calma, calma. Não se preocupe, porque eu lhe darei algumas sugestões para você produzir a sua autobiografia. Lembra-se de que nós conversamos no início da aula sobre a organização textual? Nós vimos que um texto precisa ser composto por começo, meio e fim. Lembra-se disso? E como nós já falamos sobre a questão da quantidade de parágrafos, a minha sugestão é que você comece produzindo 2 parágrafos, mas você pode produzir mais se você quiser. Fique à vontade, isso é só uma sugestão. No primeiro parágrafo, você pode incluir suas informações pessoais, como, por exemplo, seu nome, local e data de nascimento. Se você não nasceu no local onde você mora, você pode dizer quando você mudou-se para essa nova localidade e assim por diante. No segundo parágrafo, que seria a parte do meio do seu texto, você pode falar sobre as suas preferências. Você pode falar sobre seus gostos, sobre do que você gosta, do que você não gosta. Você pode, por exemplo, escrever sobre do que você gosta de fazer em seu tempo livre. O que você acha dessas sugestões? E no terceiro parágrafo, que nessa sua autobiografia seria o final do seu texto, você pode escrever o que você pensa em fazer no seu futuro. Ou, por exemplo, como você pensa em colaborar para que o mundo seja um lugar melhor para todos. Mas lembre-se que essa organização dividida em 3 parágrafos é só uma sugestão. O importante é que seu texto esteja organizado em blocos de sentido, ou seja, que os parágrafos que você produziu transmitam uma mensagem com sentido. Vamos rever o que aprendemos até aqui? Na aula de hoje, nós vimos que, no geral, o texto é formado por começo, meio e fim. Vimos que ele é como se fosse um quebra-cabeça. Então, as suas partes precisam estar muito bem organizadas. Isso significa dizer que cada parágrafo precisa estar em seu devido lugar para que todo o texto seja organizado em blocos de sentido. Eu tenho agora um desafio para você.
Olhe bem para você em um espelho, pense sobre você e produza uma autobiografia. Lembre-se de organizar seu texto em parágrafos para que ele tenha sentido. Nossa aula terminou e agora você já pode produzir a sua autobiografia. Eu tenho certeza de que ela será bastante interessante. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo encontro.